Eu espero que o Júlio Casares, que a diretoria do São Paulo, que os cardeais que estão no conselho do São Paulo, aqueles senhores com mentalidade lá na década de 90, que ficam parafraseando lá o Juvenal Juvencio, que eles tenham entendido o que aconteceu nos últimos dias com o próprio São Paulo Futebol Clube. Na mesma semana em que o São Paulo sofre aquela que talvez seja a mais humilhante derrota de sua história, o Flamengo conquista o 4º título da Libertadores e se torna o time brasileiro com maior número de conquistas no continente. Algo que era do São Paulo há, sei lá, desde 2005. 20 anos se passaram desde a última conquista do São Paulo na Libertadores. Tudo bem, o time bateu na trave algumas vezes, teve eliminações nas semifinais, mas não conquistou mais o título do continente. E, coincidência ou não, a última vez que o São Paulo esteve no topo, não só do continente, mas do futebol brasileiro, entregando o melhor futebol, com maior competência, com maior qualidade tática e técnica, também foi durante esse período, lá em 2005. Eu me lembro que, na época, havia muita discussão sobre o nome do nosso amigo Muricy Ramalho. Por quê? Porque o Muricy Ramalho conquistava o título nacional todos os anos, mas a Libertadores, que era a menina dos olhos do Juvenal Juvencio e dos cardeais, que já eram cardeais no Conselho do São Paulo, o Muricy não conseguia conquistar. A pressão que o Muricy recebia naquela época era tremenda, tamanha que o cara teve problema de saúde por conta disso. Ele se afastou do posto de treinador do São Paulo porque a saúde dele começou a gritar. Naquela época já havia esse nível de pressão e essa falta de visão objetiva de entender que Libertadores, conquistar a Libertadores, não é o mesmo que você trocar a camisa toda vez que cai ketchup quando você está comendo pizza. E sim, não importa o que você pensa, é um erro gigantesco você comer pizza com ketchup. Mas esse não é o tema do vídeo. Naquela época, já havia essa visão atrasada de entender que o São Paulo tinha que ganhar todos os anos a Libertadores, sem pensar que tinha que construir times para isso, que o futebol sul-americano sempre foi algo muito complicado e muito equilibrado. Agora que a gente tem um desnivelamento pendendo para o futebol brasileiro, e desde 2019, desde que se adotou o formato de final única na Libertadores, os times brasileiros sempre estão na final, pelo menos representando em um lado da final. Um time brasileiro sempre chega na final da Libertadores, desde que o formato de final é único. Mas passa longe de ser fácil conquistar a Libertadores todos os anos. Isso talvez era algo mais comum na década de 60, 70 para as equipes uruguaias e argentinas, porque o Brasil não dava muita bola para esse torneio. Foi justamente o São Paulo, na década de 90, que fez com que a Libertadores se tornasse uma obsessão não só para os demais clubes de São Paulo, mas também para os outros clubes brasileiros. E isso, mesmo levando em consideração que Flamengo e Grêmio conquistaram esse torneio da década de 80. Porém, foi justamente o São Paulo de Tele Santana que fez com que isso se tornasse marketing nacional, marketing global, até porque os tempos eram outros. Poucas pessoas viram ao vivo pela TV as finais de Intercontinental que Flamengo e Grêmio disputaram na década de 80. Já as finais que o São Paulo disputou contra o Barcelona e contra o Milan foi transmitido via satélite para o Brasil ao vivo pela Rede Globo. Então, outro tempo, outro momento e, obviamente, o São Paulo se aproveitou disso para também promover a imagem do seu clube para o mundo, e a gente tem, ou como resultado disso, os clubes brasileiros colocando mais ênfase no torneio do continente, e tá aí o resultado. Flamengo e Palmeiras, hoje, das duas melhores equipes do futebol brasileiro, ano sim, ano também, uma dessas duas equipes chega na final, com exceção da final que aconteceu entre Atlético Mineiro e Botafogo. Então, tudo isso
começou a ruir em 2005. Tudo isso começou a ruir quando tiraram o Muricy Ramalho como treinador. Tá, beleza. Paulo Autuori foi o treinador campeão do mundo, mas aí o Muricy ganhando 3 vezes o Campeonato Brasileiro e ainda assim mandaram o cara embora porque ele não ganhava Libertadores. De lá para cá, foi só downhill para o São Paulo. De lá para cá, ladeira abaixo. Trocas de treinadores, trocas de elenco e o São Paulo se agarrando aos poucos ídolos que tem, acabando com a divisão de base, porque, cara, o CT de Cotia recebeu tanto dinheiro e quais foram os grandes jogadores que Cotia revelou nos últimos 20 anos? E nada contra a galera de Cotia, não é culpa da garotada, eles estão lá fazendo o trabalho deles e tentando desenvolver um futebol, uma qualidade técnica para poder ajudar o São Paulo e eventualmente chegar numa seleção brasileira. Enfim, a culpa não é de jogador. E o cenário atual de São Paulo também, a culpa não é de ninguém do elenco. Não dá para culpar ninguém. Porque é um problema histórico estrutural. O que o São Paulo vive hoje é um problema histórico estrutural. É um desastre que vem se construindo ao longo de 2 décadas. São visões atrasadas, medíocres, retrógradas, de gente que acredita que, por conta de ter um próprio estádio, de ter um patrimônio, de que um dia foi modelo de gestão, que até hoje essa galera acredita que o São Paulo é um gigante. Não é. São Paulo Futebol Clube é um gigante que se apequenou. São Paulo Futebol Clube hoje se reduz à insignificância de ser um coadjuvante do futebol, não só do futebol brasileiro, mas do futebol paulista. Com todo o respeito do mundo, mas o Mirassol virou o Carrasco do São Paulo. Virou o Christian Grey do São Paulo. Porque dos últimos, 5, 10 jogos que o Mirassol teve contra o Tricolor Paulista, se o Mirassol ganhou 8, eu devo estar errando na conta, porque na minha mente ganhou todos. Eu tenho que passar a vergonha aqui em Florianópolis para explicar para as pessoas o que é Mirassol. Porque não existe parâmetro. E nada contra o Mirassol, tá? Porque o Mirassol pode ir para a Libertadores com um trabalho sério, um trabalho de gestão competente, eficiente, enquanto que o São Paulo está se agarrando de forma desesperada nas poucas chances que tem para disputar a Sul-Americana no ano que vem. Esse é o cenário de momento. O 4º título do Flamengo na Libertadores tem que ser um marco também para o São Paulo Futebol Clube, para entender que a realidade agora é outra, para acordar para a vida e entender que, a partir de agora, é reinventar a sua posição como um time de elite e reescrever a própria história, antes que seja tarde demais. Eu passei o ano de 2025 alertando que o São Paulo estava a passos largos para o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Insisto que isso não vai acontecer porque existe um Santos que fez a cagada de colocar o Neymar no time e o Santos deve cair para a Série B, para jogar a Série B em 2026. Porém, o projeto Série B 2027 para o São Paulo começou em 2025. Não é possível que um time com essa performance em campo, com essa falta de organização, com essa falta de visão e com uma gestão que um babuíno conseguiria fazer melhor, possa sobreviver em um futebol brasileiro que tem um dos campeonatos de Série A, de primeira divisão, um dos campeonatos mais difíceis e equilibrados do mundo, que se pauta hoje, sim, pelo nivelado para cima, a régua subiu. Os melhores times são aqueles que contam com uma gestão com visão de futuro, uma gestão organizada, com administração financeira competente. E aqui, de novo, Palmeiras, Flamengo, Mirassol, até o Cruzeiro, que até semana passada, metaforicamente falando, estava na 2ª divisão, tem um modelo de gestão melhor. Ok, ainda questiono um pouco as questões da SAF, mas tem um modelo de gestão melhor.
Agora o safado do Júlio Casares está dizendo que o São Paulo vai ter um CEO. Eu gosto quando esses homens de minha idade, com crise de identidade e com algumas disfunções cognitivas, usam esses termos que eles não entendem direito o que significa, achando que vai ludibriar o torcedor, que vai vender as falsas promessas, retóricas distorcidas. Eu insisto, o tetracampeonato do Flamengo tem que ser um ponto de reflexão para o São Paulo. Um ponto de agora vocês têm que acordar. Que a realidade é outra, o passado já passou, o passado fica para o passado, que vocês não vivem mais o São Paulo de 92 e 93, vocês não vivem o São Paulo de 2005, que vocês vivem o São Paulo de 2025 e que são vocês, Júlio Casares, membros da diretoria, cardeais do Conselho do São Paulo, que estão colocando uma pá de terra em cima da outra do São Paulo Futebol Clube, que vocês ainda chamam de soberano, que vocês ainda chamam de magnânimo, de forma cafona e brega. São vocês os responsáveis pelo fato do São Paulo deixar de estar no topo das prateleiras do futebol do continente. Vocês são os responsáveis. Não é demérito do Flamengo ser tetracampeão da Libertadores. Não é demérito do Palmeiras disputar a final de Libertadores ano sim, ano não. Não é demérito dessas equipes em serem melhores competitivas. É demérito do São Paulo, que se tornou pequeno, ridículo, medíocre, a ponto de não ser sequer competitivo e flertar com a possibilidade de rebaixamento. Como, de novo, o projeto Série B 2027 começou em 2025. Se não tomar cuidado, 2026 marca não apenas o maior jejum do futebol brasileiro na história em Copas do Mundo, como também o ano em que o São Paulo Futebol Clube será rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. E aí não vai sobrar nenhuma desculpa, nenhuma retórica. Os coleguinhas, Palmeiras, Santos, Corinthians, que a gente zoava, que todos eles em algum momento caíram para a Série B, esses coleguinhas vão tripudiar da gente com todas as forças e com todo o direito. Não vai ter desculpa, não vai ter retórica. O que deve ter é revolta de torcedor, porque eles vão para cima de vocês. Pode ter certeza disso. Avisados vocês estão.